Fala curioso e fala curiosa, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e bem galera, eu fiz uma enquete aqui no canal perguntando a vocês se queriam uma série aqui no canal falando sobre a vida das pessoas que eram exibidas nesses circos do horror. E a maioria de vocês quer uma série como essa aqui no canal e eu fiquei muito feliz por isso. Então, como sempre atendo a sua solicitação, aqui estou eu dando início à nossa série aqui no canal chamada aí de Freak Show. Nesse primeiro episódio vamos conhecer a história de Joseph Merrick, o Homem-Elefante. Antes de irmos para o vídeo de hoje, nosso primeiro episódio, eu quero pedir para você deixar o like aqui, pois vai ajudar demais para que esse vídeo alcance mais pessoas curiosas como você. Muito obrigado pelo seu like, o meu nome é Alex Lima e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Fala do Mundo. Joseph Merrick era filho de Mary Jane Patterson e Joseph Hockley Merrick. Ele nasceu em agosto de 1862 em Leicester, lá na Inglaterra. Joseph nasceu como qualquer outra criança, sem nenhum sinal de que iria ter problemas muito graves futuramente, Mas ele começou a apresentar os primeiros sinais de sua condição aos 3 anos de idade, quando começaram a surgir pequenas calosidades na parte esquerda de seu corpo e sua pele, em algumas partes, começaram a ficar com aspecto cinzento. Com o tempo, Joseph foi se tornando gradativamente mais deformado, até que seus movimentos e fala fossem seriamente prejudicados. Para piorar, o menino só podia dormir sentado por causa do crescente peso de sua cabeça e sofreu também uma lesão no quadril que deixou ele manco. Na época ninguém sabia o que o menino tinha, até porque não existia diagnóstico para a doença que ele portava. Existia até mesmo uma lenda que dizia que a mãe dele havia sido pisoteada por um elefante quando estava grávida do menino, mas ele nasceu sem nenhuma anomalia aparente. Seja como for, Mary Jane sempre cuidou muito bem do menino, e o filho, que sofreu incontáveis humilhações e horrores por conta da aparência, se apegou muito à mãe, que sempre estava presente para consolar ele. Ela era o seu porto seguro contra o mundo lá fora. Infelizmente, Mary Jane faleceu quando Joseph tinha apenas 11 anos de idade, em decorrência de uma pneumonia. O pequeno Merrick passou a ser alvo constante de brincadeiras desrespeitosas na escola. Sem a sua mãe para consolá-lo, ele então optou por abandonar os estudos. A partir daí, ele passou a viver dias cruéis. As deformações em seu corpo cresciam cada vez mais. Como se a própria vida não fosse melancólica o suficiente, seu pai casou novamente e a madrasta passou a maltratá-lo constantemente. Seu pai já não demonstrava nenhuma afeição e carinho pelo filho. Ele não podia nem ao menos fugir de casa, até porque quando ele fugia de casa, o pai o encontrava e trazia de volta ao lar, se é que podemos chamar de lar. Como ele não frequentava a escola, a madrasta então exigia que ele trouxesse alguma renda para dentro de casa. E foi aí que ele arranjou seu primeiro emprego aos 13 anos de idade. Esse primeiro emprego de Merrick foi em uma loja de cigarros. Lá ele ficou por 3 anos. Mas uma deformação em sua mão afetou seu desempenho e ele acabou sendo demitido da loja. Com 16 anos e sem emprego, Joseph Merrick andava pelas ruas durante o dia procurando um trabalho, mas porém sem sucesso. Ele até tentou vender mercadorias de porta em porta na loja de seu pai, mas seu rosto contorcido tornava o discurso difícil de entender, pois sua voz era muito comprometida. Além da dificuldade em falar, sua aparência assustava os possíveis clientes que evitavam ao máximo abrir a porta para atendê-lo. Diante de tudo o que estava acontecendo com ele, a situação de Joseph com sua família se tornou insustentável no dia que seu pai o espancou severamente. Sem encontrar nenhuma alternativa, Joseph então decidiu fugir de casa para nunca mais voltar. O seu tio, vendo a situação difícil do menino, decidiu então adotá-lo, no caso acolhê-lo, para que ele então vivesse junto com o tio. Justamente por conta dos cuidados que o tio teve com Joseph, ele acabou perdendo o emprego e a situação ficava mais difícil a cada semana que se passava. Então foi nesse período que Joseph escreveu uma carta para o artista musical Sam Thor, que era um grande artista de sua época. Sam Thor, vendo aquela situação do menino e de seu tio, que já estava desempregado há 2 anos, optou por levá-lo em uma turnê. Foi daí então
que a sua carreira começou em 1884, e o meio homem, meio elefante iniciou sua carreira no Freak Show. Joseph então começou a trabalhar para Santor como parte de um grupo itinerante que se apresentava pela Inglaterra em famosos shows de freak show ou show de horrores, traduzindo aí para o português. Então, durante a sua passagem por Londres, Joseph, que já havia adotado o nome artístico de Homem-Elefante, conheceu também Tom Norman, um cara que era dono de um local que exibia aberrações. Tom ofereceu a Joseph um emprego e um lugar para ficar. Em um dia, Tom observou Merrick dormindo, e ele estava sentado com as mãos agarrando as pernas e a cabeça apoiada sobre os joelhos. Norman então percebeu que o jovem não conseguia dormir deitado, já que o enorme peso de sua cabeça poderia esmagar seu pescoço. Tom se comoveu com a situação do rapaz e decidiu então convidar as pessoas que passavam na rua para visitarem Joseph, o Homem-Elefante, para que as pessoas vissem que mesmo Joseph tendo uma aparência horrível ao olhar da sociedade, ele tinha um enorme e bondoso coração. Nesse período ele conseguiu juntar muito dinheiro e partes do lucro era repartido com Merrick, que esperançosamente guardava parte dos ganhos para comprar sua própria casa em um futuro próximo. Joseph ganhou certa notoriedade enquanto esteve sob a tutela de Norman. Com o chamado Circo dos Horrores, ele passou por diversas cidades inglesas, como Nottingham e Londres. Inclusive, na última, foi que sua vida ganhou mais um capítulo importante. Foi nessa época que o médico Frederick Travis se interessou pelo caso do Homem-Elefante. Guarde bem esse nome, pois Frederick Travis vai ser a peça importante e primordial na vida aí de Joseph. Mas continuemos. Joseph concordou em ser examinado pelo médico Frederick Travis. Depois de passar por uma série de análises, medições e testes, o médico o liberou e Joseph voltou a se apresentar. O problema é que no final do século XIX, os shows de aberrações começaram a ser proibidos na Inglaterra e Joseph foi obrigado então a juntar suas economias e tentar a vida viajando pela Europa. Se você pensa que as coisas iriam dar uma melhorada na vida de Joseph, é aí que as coisas pioram. Tragicamente, as coisas não deram muito certo para o Homem-Elefante. Quando chegou à Bélgica, isso em 1886, o homem que seria seu agente roubou todo o seu dinheiro e fugiu, deixando Joseph abandonado em um país estranho. Imagine você o quão confuso ele estava nessa situação, em um lugar desconhecido com pessoas desconhecidas. E mais triste ainda é pensar que existem pessoas que se aproveitam de outras, mesmo passando por situações tão difíceis na vida, né? Bem, de qualquer maneira, ele conseguiu ajuda para voltar para a Inglaterra, mas chegando lá, enquanto pedia esmolas para retornar a Leicester, sua abominável aparência causou comoção e logo se fez um grande tumulto em volta de Joseph, que acabou sendo preso assim que a polícia chegou. Com ele, os policiais encontraram um cartão de Travis. Isso mesmo, lembra do nome que eu pedi para você guardar há pouco tempo atrás? Pois bem, essa é a chave aí de mudança total na vida de Joseph. Joseph foi levado para o hospital onde Frederick Travis trabalhava e chegando lá, ele passou por uma nova bateria de exames. E justamente nesses exames que foram feitos em Joseph, foi constatado que ele apresentava problemas cardíacos e que só tinha mais alguns anos de vida. Comovido com a situação de Joseph, Frederick lançou uma campanha para arrecadar fundos para ajudar o Homem-Elefante, e a iniciativa foi um sucesso, pois conseguiram muito dinheiro para poder ajudar o garoto. Surpreendentemente, as pessoas doaram dinheiro, remédios, até mesmo casas foram oferecidas para doação em ajuda à causa do Homem-Elefante. Com o dinheiro conseguido por meio de doações, a instituição tinha o suficiente para cuidar de Joseph até o fim de sua vida. E 2 salas então foram adaptadas para que ele pudesse viver longe dos olhares e humilhações do mundo exterior. Além dessas salas, ele tinha também uma área só para ele, para poder passear então em um pátio. E esse pátio não tinha espelhos para que Joseph não se olhasse nos espelhos
e acabasse se sentindo mal por conta de sua aparência. Um dos momentos mais felizes da vida de Joseph foi quando o médico Frederick chamou uma mulher muito bonita e jovem para ficar cara a cara com Joseph. O médico explicou toda a situação do garoto a esta mulher, que concordou em passar alguns momentos com ele para poder deixá-lo mais feliz. Joseph nunca tinha ficado cara a cara com uma mulher. A única mulher que ele já tinha ficado cara a cara na vida foi com a mãe dele. Então, foi a primeira vez que uma mulher sorriu e apertou a mão de Joseph, que acabou ficando extremamente emocionado e feliz com aquele momento. Ele agradeceu muito a Frederick, com quem tinha uma amizade muito sincera e muito linda por sinal, já que o médico o visitava todos os dias para conversarem. Mas Joseph não pôde aproveitar a recém-conquistada tranquilidade por muito tempo. Esses momentos de felicidade duraram apenas 4 anos. Nos últimos dias de vida, sua saúde se deteriorou bastante e ele foi encontrado morto em sua cama no dia 11 de abril de 1890. O Homem-Elefante tinha apenas 27 anos de idade e, curiosamente, ele não faleceu por causa de uma doença específica. A autópsia revelou que ele provavelmente tentou dormir deitado, como uma pessoa normal, até porque passou a vida toda dormindo sentado. Mas seu pescoço, que não era capaz de suportar o peso da cabeça, sofreu um deslocamento durante o sono. Joseph morreu tentando ser uma pessoa normal, e esse foi o triste fim do Homem-Elefante. Essa história nos faz pensar no tanto de pessoas que passam por situações tão difíceis e mesmo assim lutam até o fim, né? Que ele sirva de exemplo para nós quando às vezes reclamamos de tudo, mesmo tendo saúde o suficiente para lutar pelos nossos objetivos. E aí, o que você achou do nosso primeiro episódio aqui da nossa série Freak Show no canal Fala do Mundo? Comenta que eu estou muito ansioso para saber de você, hein? Se você ainda não nos segue lá no Instagram, então não perde tempo, siga a gente agora, porque todos os dias eu estou postando lá um pouco dos bastidores do que se passa aí nas nossas produções de vídeos aqui do canal. Além disso, eu estou fazendo lá também gincanas, valendo até premiações em dinheiro. Tá melhor do que o Kawaii isso aqui, meu irmão. Então segue lá, o Fala do Mundo já está aparecendo aqui para vocês e eu vou deixar também no primeiro comentário desse vídeo. Eu separei mais 2 vídeos incríveis para você aprender um pouco mais aqui no canal e aproveitar para passar mais um tempo aqui comigo, hein? Então já está aparecendo aqui para você mais ou menos aqui, ó. É só clicar e assistir. Eu vou ficando por aqui e te espero para o próximo vídeo. Fui!